Balanço Geral encontra uma carioca que foi vítima da máfia da venda de bebês. Ainda nova, ela foi mandada para Israel. A mulher contou como funciona o esquema desta quadrilha. A reportagem especial é de Israel Policarpo. Eles falam hebraico, mas são todos brasileiros e dividem o mesmo desejo. Do outro lado do mundo, milhares de pessoas procuram os pais biológicos no Brasil. Homens e mulheres que, quando bebês, teriam sido vítimas de um esquema criminoso de tráfico internacional de crianças. Esta mulher é uma delas. Hi, my name is Daniela Ashkenazi. Oi, meu nome é Daniela Ashkenazi. Nasci no Brasil e hoje vivo em Israel. Fui adotada no Brasil. I'm born in Brazil. Daniela tem 29 anos e vive com o marido e o filho pequeno na capital israelense Tel Aviv. Em 1987, os pais adotivos dela viajaram ao Brasil com um objetivo: adotar uma criança. O local escolhido para realizar a adoção foi o Rio de Janeiro. Em dezembro daquele ano, os pais de Daniela desembarcaram aqui no Galeão, o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Na época, existia um boato forte em Israel de que era muito fácil adotar crianças no Brasil, pois não havia nenhuma burocracia. Até campanhas publicitárias teriam sido divulgadas em alguns países do Oriente Médio. Os pais de Daniela passaram 2 meses no Rio de Janeiro, aguardando um homem chamado Paulo resolver o processo de adoção. Para o casal israelense, ele era apenas o intermediário, que tinha contatos com abrigos de crianças e cartórios da capital. Um trabalho aparentemente ilegal, mas na verdade, Paulo era um dos integrantes da maior quadrilha especializada em tráfico internacional de bebês de todo o país. Paulo and Newton call my parents and Um dia meus pais receberam uma ligação do Paulo. Ele estava com um suposto colega de trabalho chamado Newton e pediu para que meus pais saíssem do hotel. Meus pais desceram as escadas correndo e quando chegaram na rua, me viram pela primeira vez. Eu estava no porta-malas de um carro, embrulhada em lençóis. And after Paulo give to me my parents, depois que meus pais me viram, eles viajaram junto com Paulo e Newton para um lugar que tinha outros bebês, aí mesmo no Rio de Janeiro. Uma semana depois, eles receberam todos os papéis e então puderam deixar o Brasil. Daniela conta que os pais adotivos pagaram $12 mil em todo o processo de adoção, o equivalente a mais de 125 milhões de cruzeiros, moeda da época, valor que correspondia a 210 salários mínimos naquele ano. 3 décadas depois, os pais de Daniela ainda guardam os documentos da adoção. A pedido da nossa produção, ela nos enviou uma cópia. Note que na certidão de nascimento tem o nome de Daniela e dos pais adotivos. Porém, no documento de adoção consta apenas o nome de Marta Ribeiro Lopes, que seria o da mãe biológica. O documento teria sido emitido pelo 4º Ofício de Notas, que funcionava no centro do Rio, e hoje está aberto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Nós levamos os documentos até o cartório. Na verdade, a gente queria saber se essa documentação ela é fria ou se ela é real. Mas aí a gente tem que fazer uma busca. Isso. Semanas depois, a nossa equipe recebeu um telefonema. Era Hamilton Barros, o tabelião do 4º Ofício de Notas. Eu posso dizer que isso é falso. Então o documento não é verdadeiro. No fim dos anos 80, a Polícia Federal conseguiu desarticular a maior quadrilha especializada em tráfico internacional de bebês do Brasil. Os criminosos agiam, na maioria das vezes, no sul do país. Eles conseguiam as crianças e as vendiam por preços milionários para casais que vinham da América do Norte, Europa e principalmente Oriente Médio. Estima-se que mais de 3 mil crianças tenham sido vítimas de traficantes. Pelo menos 1.000 delas teriam saído do país aqui pelo Rio de Janeiro. Paulo e Newton pertenciam à quadrilha chefiada por Arlete Rillo. Foi a maior traficante de bebês da história do Brasil, onde ela aliciava mães que tinham dificuldade financeira
Então ela ajudava essas mães, ajudava entre aspas, e de conseguir aliciar, e esses bebês quando nasciam eram traficados, ou também tem até casos, né, de indícios de crianças roubadas em hospitais. O tenente-coronel da PM catarinense conhece como poucos a história de Arlete Rillo. Ele seguiu os passos da criminosa durante anos e hoje é coordenador do programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina. Ela começou primeiramente a trabalhar mais no estado dela, que era no Paraná. As crianças, a maioria que foram traficadas eram do sul do estado, porque tinham a cutis clara e tal, tinha uma facilidade de mercado maior para ela. E depois ela sentiu uma série de dificuldades por laranjas que foram pegos, algumas situações que para ela começaram a dar problema na região dela, onde ela foi para o Rio de Janeiro. Segundo as investigações da época, o esquema criminoso funcionava à base do pagamento de propina para funcionários dos juizados de menores, cartórios, policiais federais e juízes. Os bebês eram negociados por preços entre 5 mil e 50 mil dólares. Tudo era forjado num processo que parecia legal. Em 1988, Arlete Rillo foi presa por falsidade ideológica, formação de quadrilha e tráfico internacional de crianças. Mas 2 anos depois, recebeu o benefício da liberdade condicional. De volta às ruas, Arlete Rillo teria dado continuidade ao esquema criminoso e acabou presa novamente em janeiro de 1992. Cumpriu mais 4 anos de prisão. Hoje, aos 73 anos, vive em Balneário Camboriú, litoral catarinense. O desembargador Ciro Darlan foi durante anos juiz titular das várias da infância e juventude da capital fluminense. O magistrado explica que até o início dos anos 90, a legislação brasileira facilitava a atuação de quadrilhas em adoções ilegais. Essas crianças, elas saíam do país assim, com documentos falsos, com escrituras falsas, com aquilo que passou a ser chamado de adoção à brasileira, ou seja, pessoas que levavam crianças, filhas de outrem, para o cartório e adotava como se próprias fossem, né? Isso tudo era muito mais fácil de fazer antigamente. Daniela sabe das dificuldades para encontrar a mãe biológica, mas não pensa em desistir. Gostaria que ela conhecesse meu marido, o meu filho Ido. Queria que ela visse quem sou. Talvez, com a divulgação desta reportagem, alguém possa ver alguma semelhança. Então, me ajude a encontrá-la. Professora numa escola de educação infantil, iniciou há 4 anos uma campanha nas redes sociais para encontrar a mãe biológica. Durante esse período, recebeu o apoio de várias pessoas e de outros brasileiros com histórias semelhantes. São homens, mulheres, pais e mães que buscam descobrir as verdadeiras origens e que, independentemente de qualquer coisa, são movidos pelo amor e pelo perdão. Quero chegar à minha mãe biológica e dizer o quanto eu a amo, que eu não estou zangada com ela, muito pelo contrário, ela é importante para mim. It's very important to